como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, dos versículos 26 ao 30. Você já notou como nesse trecho, desse capítulo 17 de São Lucas, Jesus não citou nenhum dos pecados que as cidades de Sodoma e Gomorra, que o povo nos dias de Noé cometiam? Será que foi proposital? Ou Jesus esqueceu de falar que aquele povo era mau, cometiam grandes pecados, como diz em Gênesis, que eram grandes pecadores diante do Senhor? Como diz em Gênesis, capítulo 6, que todo pensamento do homem era mau e que cobria-se de violência as cidades. Sodoma e Gomorra, em Gênesis diz que eles eram perversos, pecadores. Em outras escrituras diz que eles não ajudavam os pobres que estavam no meio deles. E Jesus não citou as perversidades deles. Jesus citou apenas as coisas naturais que todo homem faz para sobreviver. Que todo homem faz no seu cotidiano: beber, comer, casar, plantar, edificar, plantar e colher, construir. Desde o começo do mundo isso é feito. Adão e Eva, quando foram expulsos do jardim do Éden, já trabalhavam, edificavam, plantavam, colhiam. É o meio de sobrevivência do ser humano. E por que Jesus não citou os grandes pecados daqueles povos? Ele citou que nos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar, o mundo vai estar como estavam naqueles dias, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, plantando, colhendo, edificando, construindo. Nenhuma dessas coisas é pecado, tudo é lícito. E Jesus fez de propósito ao citar essas coisas, porque realmente hoje nós estamos vendo o cumprimento dessa escritura nos nossos dias. Você já reparou como exalta-se hoje o obter, o correr atrás do dinheiro, o correr atrás da fama, o correr atrás do status social, o correr atrás de ser o melhor, o maior, ganhar mais, o comparar? As redes sociais trouxeram bastante essa questão de comparação. Nós começamos a comparar nossa vida com a de outro e queremos obter o que o outro tem. E muitos acabam se apropriando disso para vender para você uma vida de riquezas, uma vida que você consegue conquistar. Agora eu te pergunto, é pecado você conquistar as coisas? Não é. É pecado casar? Não é. É pecado plantar e colher? Não é. Edificar, construir também não é pecado. Mas Jesus quis dizer uma coisa para nós que ele já disse em outras passagens. É a preocupação apenas com essas coisas. E deixando o reino de Deus em segundo, terceiro ou até mesmo em último lugar. Jesus falou que aquele dia não pode nos pegar de surpresa. Ele disse: estejais apercebidos, que as coisas desse mundo, o obter, os cuidados dessa vida, não vos sobrecarreguem, a ponto de vocês ficarem apenas com isso, girando todos os seus pensamentos, dia após dia, em torno disso, e se esquecerem do principal, que é o reino de Deus. E aquele dia vos pegue de surpresa. Jesus falou da parábola aonde a semente é semeada. Uma foi semeada no caminho,
e os passarinhos veio e comeram. A outra é semeada ali numa terra que logo frutifica, um pedregulho, mas não tem raiz. Então, depois Jesus começa a explicar essa parábola. E tem uma que ela é muito interessante. É aquela que caiu no meio dos espinhos. Jesus falou que aquilo é que a pessoa recebe o evangelho, mas os cuidados dessa vida sufocam e logo ela não consegue frutificar. Então, por que Jesus não citou os pecados de Sodoma e Gomorra? Por que Jesus não citou os pecados dos dias de Noé? Exatamente de propósito, porque ele sabia que nos nossos dias nós estaríamos mais preocupados com essas coisas do que com o reino de Deus. E alguns até tentam conciliar o reino de Deus com essas coisas, dizendo que você pode enriquecer, você pode ser assim, e você pode mesmo, contanto que aquilo lhe seja dado pelo Pai Celestial que está no céu, que sabe das nossas necessidades. E você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de pagar suas contas, você não vai deixar de viver a sua vida terrena, natural, mas Jesus disse para você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e ver o que é o reino de Deus e a justiça. Jesus nos deixou o exemplo do que é o reino de Deus. É ir atrás das almas perdidas. É salvar aquele que foi perdido, que quebrou o laço eterno que o homem tinha com Deus lá no Jardim do Éden. Está na mão do diabo, cuja única forma de reconciliar essa pessoa, este homem com Deus, é através de Jesus Cristo. É apresentando o Evangelho, apresentando o Senhor Jesus para essa pessoa e mostrando que o Senhor Jesus morreu pelos pecados dela para que ela seja perdoada e seja reconciliada com o Pai Celestial. E uma vez que essa pessoa aceita Jesus Cristo e vive para o reino, ela tem a sua vida transformada, regenerada, e logo ela deixa os pecados cotidianos para trás e passa a viver para o reino. Então Jesus não foi esquecido ao não citar os pecados daquela cidade. Ele realmente quis dizer: vocês vão estar do mesmo jeito, plantando, colhendo, casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, edificando e construindo. Mas a prioridade vai ser essa, e não o reino, até o dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Note que ele citou 2 exemplos onde poucas pessoas são salvas. Noé foi só ele e a sua família, e Ló foi só ele e a sua família. As demais pessoas estavam ocupadas, gastando o seu tempo em ter, obter, adquirir, e ficaram. E o fogo consumiu, e a água os afogaram. Nos dias de hoje, nós temos um grande engano, inclusive os falsos profetas, que focam nessas coisas materiais, aquelas que Jesus ensinou que nós não devemos nos preocupar com ela, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. E não é pecado prosperar. Deus pode te dar prosperidade financeira, mas será que nós estamos apresentando para Deus só essas coisas terrenas todos os nossos dias? Será que os nossos propósitos, nossas orações, nossos jejuns, as nossas preocupações, as nossas noites de sono perdidas são por causa de emprego, dinheiro, roupa, vestimenta, posição social, posição na carreira, destaque? Nós temos que rever nossos conceitos como cristãos e ver se realmente estamos priorizando o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus não é você ficar rico para contribuir com a obra. Jesus nunca mandou você fazer isso. Jesus mandou você ir fazer a obra. Em primeiro lugar, não em segundo. Primeiro lugar é o reino de Deus. É buscar as almas perdidas. É pregar o evangelho do reino, que Jesus disse que será pregado em toda a terra, até os confins da terra, então virá o fim. Deus nos abençoe. Deus possa despertar todos aqueles cristãos que estão dormindo hoje com essa prosperidade dos dias de hoje, com esse conformismo com as coisas do mundo,
e até mesmo trazendo costumes mundanos para dentro das nossas igrejas. Que Deus possa despertar os verdadeiros servos fiéis de Deus para pregar o Evangelho eterno de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.